Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica vive a Semana Maior, onde são recordados os acontecimentos da morte, paixão e ressurreição de Jesus. Este ano a pandemia determina condições específicas para várias celebrações, com a supressão de alguns ritos e a valorização de outros. O Padre Joaquim Canhão é pároco da sede de Santarém e vai explicar-nos agora o decorrer das várias celebrações ao longo desta semana. Padre Joaquim Canhão, boa tarde, obrigado por estar connosco neste programa. Para além de pároco na Sé, é também responsável pela liturgia, seja na Diocese de Santarém, seja no Santuário de Fátima, e por isso acredito que estes dias tenham sido de trabalho, de preparação, de reconfiguração de algumas celebrações ao longo desta semana, para esta semana. É verdade, para nós a Páscoa é sempre o centro de toda a vida da comunidade cristã, da vida litúrgica da Igreja, e naturalmente estas circunstâncias da pandemia têm-nos obrigado, não apenas relativamente à celebração da Páscoa, mas a todas as celebrações litúrgicas ao longo deste tempo, obrigam-nos a repensar muitas coisas, mas felizmente é bom manter o foco, e aqui o foco está na Páscoa. Sim, e foi preciso olhar para os livros, olhar para os ritos e mudar alguns deles? Não se trata propriamente de mudar, mas num caso ou noutro, talvez uma reinvenção, de certo modo, de modo a manter a mensagem que os ritos procuram transmitir, mantê-la viva e repropô-la para que a comunidade continue com essas dimensões bem presentes, que é o caso do rito do lava-pés e também pouco mais, não houve assim muitas alterações. Já vamos então ver de que forma é que elas podem reinventar. Falava há pouco em manter o foco na Páscoa, no que de facto se celebra nesta semana de essencial, e isso acaba por ser uma oportunidade que a celebração da Páscoa este ano oferece, sem muitas manifestações pelas ruas, sobra, e este sobra é o melhor, não é? Sobra o melhor, que é esse foco no essencial. Claro, na nossa tradição sobretudo no nosso ambiente português, as tradições em torno da Páscoa são felizmente muitas e são de valorizar e de manter. Agora, nós vivemos num tempo em que nos apela a todo momento para a responsabilidade, de modo a podermos também, como cristãos, contribuir para o bem de todos nesta situação de pandemia. E neste sentido temos sido todos aconselhados a conter os nossos ímpetos, digamos assim, de exteriorizar ou de ir para a rua como era costume, e portanto, de certo modo, ajuda-nos a concentrar-nos naquilo que nós podemos chamar o essencial da celebração pascal, que no fundo são as celebrações que este ano, ao contrário do ano passado, temos a possibilidade de fazer em comunidade, e em comunidade presente. O ano passado reduzimos praticamente ao virtual. Agora, a Páscoa não deixa de ser a Páscoa por causa destas limitações, antes pelo contrário. Aliás, a vida da Igreja toda ela se canaliza para a Páscoa e daí brota. E, portanto, quer de um modo, quer do outro, a Páscoa é sempre a Páscoa. Não podemos dizer acerca da Páscoa aquilo que a dada altura dizíamos do Natal, se vai haver Natal. Há sempre Natal, há sempre Páscoa, e é isso que estamos a fazer. Para muitas pessoas, a Páscoa poderia chegar, ou a referência à Páscoa poderia chegar através de uma procissão da Paixão, do compasso, enfim, de tantas celebrações que este ano não são desaconselháveis e por isso é bom mesmo que não se façam, não é? E aí corremos o risco de facto a Páscoa ficar mais longínqua, aquilo que a Páscoa propõe e celebra? Se por um lado isso é verdade, por outro lado, e sabemos como há tantas pessoas e há relatos até muito interessantes de gente que se converteu, se encontrou com a fé e com o mistério de Cristo diante de uma manifestação, de muitas dessas manifestações. Também é verdade que esse facto vai certamente obrigar-nos, sobretudo na organização das famílias cristãs, a reinventarem momentos e espaços nas próprias casas, onde nestes dias da Páscoa se pode ter um sinal, se pode ter um gesto, se podem ter, enfim, atitudes, digamos assim, que prolonguem no contexto da vida familiar e que venham preencher, de certo modo, a ausência desses sinais
mais alargados, como as procissões, como as vias sacras, que em muitas comunidades se fazem nestes dias, enfim, as invocações da paixão, do enterro do Senhor, as procissões da ressurreição e até a visita pascal e o compasso tão intenso, sobretudo na zona norte do país. De facto, um remeter para o ambiente familiar e essa capacidade de reinvenção à volta deste núcleo central que é a Páscoa. E a própria organização de todo o ano parte da celebração da Páscoa, todo o ano na liturgia e nas festas que acontecem. Sim, foi sempre assim. A Páscoa é a festa primordial dos cristãos. A Igreja começa a acontecer quando o primeiro acredita que o morto está vivo, que Jesus, o Jesus que morreu na cruz ressuscitou. E a partir daí a Igreja reúne-se e celebra em cada primeiro dia da semana a Páscoa. Na missa, não é? Nas Eucaristias. Na prática, aquilo que é para nós o domingo em cada semana é a Páscoa para o ano todo. E por isso é da Páscoa que partem todos os dias da vida da Igreja. E, portanto, o grande foco celebrativo da vida dos cristãos, digamos assim, a grande fonte da vida, é a celebração da Páscoa. Que acontece até para determinar o calendário, a própria celebração de outras festas. Sim, algumas religiosas e outras profanas, não é? Sim, quando no dia 6 de janeiro se anunciam as festas da comunidade cristã, diz claramente que centro de todo o ano é o tríduo do Senhor crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. E daí derivam todas as festas. Depois começa-se a contar para trás e para a frente, verdade, ao longo do ano. Este ano, nesta Semana Santa, que há pouco já nos referimos a alguma reinvenção que é necessário fazer, já passámos pelo Domingo de Ramos, onde também alguma expressão exterior terá sido suprimida, não é? Nomeadamente essa procissão do Ramos. Alguma forma para que se mantivesse essa referência no interior das igrejas, referindo na mesma o texto do Evangelho que recorda esse momento da vida de Jesus? Sim, curiosamente a ordenação litúrgica ajuda-nos muito nisto, porque o próprio missal propõe várias formas de celebrar o mesmo rito. E este ano, por exemplo, no que diz respeito ao Domingo de Ramos, não vamos poder celebrar a procissão dos Ramos digamos assim, com aquela eloquência habitual pelas ruas das cidades ou das comunidades, das paróquias. Vamos ter de o fazer no interior das igrejas. Mas vamos justamente começar por invocar a entrada messiânica do Senhor em Jerusalém. Os cristãos levarão os seus ramos, far-se-á a bênção dos ramos e aquilo que habitualmente é a procissão da entrada, este ano vai ser a procissão dos ramos, num formato mais reduzido, mas nem por isso menos significativo. Portanto, toda a valência e a força simbólica e o desafio concreto está lá. Não com aquele ambiente exterior que... Aliás, de grande beleza, e de facto estes tempos trazem consigo, neste aspecto, do ponto de vista estético e até espiritual, um certo déficit de beleza, mas pronto, vivemos na... E por isso perduram há tanto tempo, não é? É verdade, vivemos na esperança de melhores dias. Depois, se avançarmos ao longo da Semana Santa, nomeadamente ainda antes do dia de Pascal, a missa... que normalmente é um encontro do Bispo com o clero na manhã de Quinta-feira Santa. Mas ainda há um aspecto que eu acho que era de referir, que tem a ver com o Domingo de Ramos. Porque o Domingo de Ramos se tem, por um lado, esta dimensão de exaltação e de glória da entrada de Cristo em Jerusalém, com os ramos, tem depois um segundo momento que nos faz entrar justamente no espírito da paixão e, de facto, a missa do Domingo de Ramos é onde já se proclama aí a paixão do Senhor e o segundo momento é um momento todo ele carregado já desta força da paixão de Cristo por nós. E é assim que a Igreja vai viver toda a semana, que é, no fundo, os últimos dias da Quaresma, da preparação para a Páscoa. E essa missa crismal que fala é justamente o último momento de preparação da Páscoa, que é essa missa que se celebra na manhã de Quinta-feira Santa, nas catedrais, em algumas dioceses, às vezes celebram na quarta-feira, por motivos, às vezes, da dispersão, mas na manhã de Quinta-feira Santa o Bispo reúne os padres e o povo que se pode juntar para celebrar a missa crismal, durante a qual consagra o crisma, que servirá depois para a celebração dos sacramentos a partir da Vigília Pascal, benze o óleo dos catecúmenos, também para os batismos, a partir da Vigília Pascal, e também benze o óleo dos enfermos. Essa missa
para muitas pessoas às vezes é tida como a missa dos Senhores Padres. Efetivamente que não é. É a missa da Igreja, onde toda a liturgia acentua o sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que no caso dos presbíteros é o sacerdócio ministerial e dos bispos, no caso de todo o povo de Deus, o sacerdócio comum, o povo sacerdotal, profético e real, que ali nasce dos sacramentos, não é? E, portanto, é uma grande manifestação da Igreja. Aliás, o Concílio chama-lhe a este tipo de celebrações presididas pelo bispo, com o presbitério, o povo de Deus, a principal manifestação da Igreja. E, nesse sentido, muito mais tarde, no pontificado do Papa Paulo VI, acrescentou-se um rito que é o rito da renovação das promessas sacerdotais, nesse dia de Quinta-feira Santa, que é também o dia em que recordamos a instituição do sacerdócio ministerial. O Papa Paulo VI, que vinha de Milão e a liturgia ambrosiana tinha este rito, introduz este rito na liturgia de Roma e alarga a toda a Igreja. E daí, desde o tempo de Paulo VI, que neste dia os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais. E acaba por ser também um momento significativo nessa celebração, não é? Sem dúvida, não só porque o presbitério não pode estar fisicamente com o bispo durante as celebrações do Tríduo Pascal, como era o desejável, porque tem de estar nas comunidades. De certo modo, antecipa-se ali um encontro pascal do bispo com o seu presbitério, com os diáconos e com... Este ano, apesar da pandemia, enfim, de algumas reservas que é preciso colocar na celebração dos ritos, esse da bênção dos óleos do Crisma e dos catecúmenos mantém-se e vai acontecer nestas celebrações. Sim, de facto, o ano passado colocou-se noutra data e não sabe da mesma maneira. É comum ouvir a todos. Essa celebração passou para junho, nos casos, é verdade, em maio. E de facto, esta celebração é, por si mesma, uma celebração da proximidade da Páscoa, da preparação para a Páscoa. E, portanto, nesse sentido, vamos celebrá-la, de facto, este ano presencialmente. E temos de dizer que, na verdade, temos feito estas celebrações com segurança e com cautela, observando todas as normas, e assim vai continuar. Claro, não podemos ter... Esta missa, curiosamente, era uma missa que a Assembleia era muito vasta, porque as pessoas foram compreendendo este momento e desejando participar nele. Não podemos ter as igrejas tão cheias como era costume, mas vamos fazer um esforço por... E novamente as ligações e as transmissões das Eucaristias vão fazer com que cheguem a outras pessoas. Tem sido um grande serviço. Percebemos que não é a mesma coisa do que estar presente fisicamente, mas de facto os ecos que nos chegam muitas vezes são muito interessantes e positivos, que permitem às pessoas, e muito mais pessoas até, acompanhar as celebrações e também colher delas muito proveito espiritual. Neste programa fazemos esta apresentação do que são as celebrações da Semana Santa e falamos então agora daquela que talvez é a mais plástica ou mais expressiva, na tarde de Quinta-feira Santa, quando se recorda a instituição da Eucaristia e o rito de lava-pés, não é? É verdade. Paulo diz aí uma coisa que no fundo se pode dizer de todas as celebrações da Semana Santa e sobretudo do Tríduo Pascal. Há uma certa plasticidade mais acentuada nos ritos destes dias. Porquê? Porque no fundo o que é que a Igreja faz na celebração da Semana Santa e sobretudo do Tríduo Pascal? No fundo a Igreja propõe que a comunidade viva dia a dia, momento a momento, a entrega de Jesus por nós. E acompanha isso na sua liturgia, concretizada depois em gestos, em ritos, que no fundo convidam a entrar. Porque celebrar a Páscoa e celebrar estes dias é sobretudo um desafio de entrar nestes dias, de entrar no mesmo Espírito de Jesus que entrega a sua vida ao Pai. Ora, a missa chamada vespertina da Ceia do Senhor, celebrada na tarde de Quinta-feira Santa, digamos assim, é o grande pórtico do Tríduo Pascal. Nessa missa acentuam-se 3 ou 4 aspectos fundamentais. Antes de mais, o que está mais presente e vivo é, sem dúvida, a instituição da Eucaristia. Jesus, que na sala de cima celebra a ceia pascal com os seus discípulos e antecipa ali o sacrifício da cruz que vai oferecer no seu corpo no dia seguinte. E, portanto, a Eucaristia é vista logo desde sempre como banquete
e como sacrifício. A entrega do Senhor, a celebração dessa entrega naquela última ceia. Depois temos o mandamento novo. Ali o Senhor confia aos seus discípulos o seu mandamento e concretiza-o no rito do lava-pés. Aliás, curiosamente, o Evangelho de Quinta-feira Santa não é um relato propriamente dito ipsis verbis da Eucaristia. O Evangelho que se proclama na missa da Ceia do Senhor é o do lava-pés. Aquilo que na tradição da Igreja ficou conhecido como o exemplo de humildade de Cristo. E este gesto é um gesto, de facto, que mesmo neste tempo e no modo como a Igreja tem sido desafiada, mesmo no contexto desta pandemia, é um gesto muito significativo que nós não podemos reproduzir tal qual como das outras vezes, por causa da proximidade que isso implica e dos toques, etc., mas que somos chamados a invocar, a não esquecer, embora apareça estranhamente, para mim, no missal, como um rito facultativo. Ele é um rito de grandíssima carga simbólica. Como é que se vai reinventar esse rito? Depende, olha, por exemplo, em Santarém ou até no Santuário de Fátima. Não é? Nós na reflexão que fizemos no Santuário de Fátima, pensámos que seria bom apresentar, de facto, à Assembleia os sinais do lava-pés. Os sinais do lava-pés são a bacia, é o gomil, é a toalha que se põe à cintura e é, no fundo, a contemplação a partir destes sinais, deste gesto de humildade de Cristo, que, sendo o Senhor, se joelha diante da criatura e a olha e, no fundo, a serve. Este exemplo do serviço, da caridade, que é uma realidade profética e atualíssima, sempre atual. E, portanto, vamos fazê-la nesse sentido e gastar tempo acompanhado de um cântico na contemplação destes sinais e na evocação deste rito. Depois ainda esta celebração acaba por acentuar também já falei do sacerdócio ministerial, deste rito do lava-pés e o exemplo da humildade e da caridade, e depois toda a celebração é uma celebração festiva. Entramos na Páscoa celebrando festivamente esta Eucaristia, que depois se vai prolongar num momento de adoração ao Santíssimo Sacramento durante a noite, até à meia-noite, em ambiente festivo, e depois acompanhando a Cristo nos momentos da sua paixão, numa oração mais silenciosa e discreta na noite da paixão. O nosso tempo vai avançando e os gestos são muitos, né? As celebrações são muitas. O silêncio e a adoração da cruz em Sexta-feira Santa. O dia de Sexta-feira Santa, de facto, é o dia em que o Senhor morreu. E isso praticamente diz tudo. Aí falam mais os sinais que as palavras. E o grande sinal de Sexta-feira Santa é a cruz que se ergue no meio da Assembleia Cristã e que é contemplada, todos os olhos o vão contemplar quando for levantada a terra, não é? Atrairá tudo a ele. Atraídos pela cruz de Cristo, nós contemplamos a radicalidade do amor de Deus por nós, adoramos essa cruz nesse dia. A Igreja nesse dia não celebra a Eucaristia, adoramos a cruz e diante da cruz, tendo como pano de fundo a cruz, rezamos por todos os homens. A grande oração de Sexta-feira Santa, sem dúvida, antecedida e precedida da meditação da Paixão segundo São João. Enfim, somos envolvidos, no fundo, por esta atitude de entrega de Cristo ao Pai e convidados a entrar nela. Depois o sábado é de silêncio, não é? Porquê? Porque é a sequência lógica da Sexta-feira Santa. O Senhor morre na cruz por nós e é sepultado, e a Igreja entra no grande silêncio. O silêncio de Sábado Santo quase que lhe podíamos chamar um silêncio sacramental. É um sinal vivo, eloquente, no fundo, da nossa vida e da nossa história, e da vida e da história de Deus connosco. E neste silêncio, a tradição da Igreja viu o grande trabalho de Deus, que vai à procura da sua criatura, visitar aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte, aquilo que os orientais chamam de descida aos infernos, para libertar, como diz a tradição, para libertar o velho Adão e o fazer ressurgir para uma vida nova. E é desse silêncio que irrompe a festa da Vigília Pascal e a luz da Vigília Pascal. Na noite de sábado para domingo, a Igreja reúne-se na principalíssima, desculpa a expressão,
celebração do ano, que é a Vigília Pascal. Aliás, devia ser uma das grandes prioridades da agenda da vida dos cristãos, é justamente a participação nesta vigília, onde a Igreja revive toda a história desde a criação do mundo, meditando, começando por, nestas trevas, acende a luz do lume novo, onde vai ser aceso o círio pascal, sinal de Cristo ressuscitado, que há de iluminar a Igreja, e na luz de Cristo ressuscitado vai meditar toda a história da salvação numa longuíssima liturgia da palavra, que vai depois terminar com o irromper do canto feliz do Glória, o canto da vitória de Cristo. Depois entramos no Novo Testamento, cantamos o Aleluia, ouvimos o relato da ressurreição, e isto tudo envolvido de luz, de sons, de aleluias e de muita alegria. É a grande noite também em que, digamos assim, a Igreja se manifesta como mãe. Infelizmente este ano, se calhar, não vamos ter batismos, como é costume. É a grande noite do nascimento dos novos filhos da Igreja, nos batismos, nos ritos batismais e da renovação das promessas do batismo de toda a Assembleia, que depois termina com a grande Eucaristia da ressurreição do Senhor, que é o termo da vigília. Uma festa que continua no dia de Páscoa, em várias celebrações, também com muitos sinais, e enfim, o nosso tempo está a terminar, mas pedia-lhe um comentário também a esta celebração festiva como marcante no tempo de pandemia que vivemos, com medos, com fragilidades. Eu penso que é sobretudo um grande desafio de confiança e de esperança. Não há nada nosso que Cristo na sua paixão não tivesse assumido. E ao contemplarmos e celebrarmos e vivermos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, nós, no fundo, retomamos a graça da esperança, que nos faz olhar para o mundo não como um momento e uma história trágica, mas olhar para o mundo e para esta realidade toda com confiança e com esperança. Aliás, isso prende-se também com a dinâmica pascal que depois passamos a viver, porque se passamos 40 dias a preparar uma festa, vamos celebrar ao longo de 50 e não podemos perder entusiasmo na celebração dos 50 dias da festa, que há de ser também um bom antídoto contra a pandemia. Sem dúvida nenhuma, com muito necessário neste tempo, e a preencher de sentido aquilo que às vezes pode parecer não ter. Padre Joaquim Gagnon, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por ter apresentado neste programa as celebrações e o sentido de cada uma delas. Muito obrigado e boa Páscoa. Boa Páscoa também, muito obrigado. Mais logo, acompanhe também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45, que nestes dias evoca vivências da Semana Santa em Braga. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.